Boa tarde, governador. Uma das peculiaridades do seu discurso hoje da posse foi reduzir o salário pela metade. Gostaria que o senhor falasse sobre isso, se vai seguir os exemplos de outras administrações do PSDB que também fizeram isso. Qual que foi a intenção dessa ação do senhor? Olha, primeiro agradecer a você, Leonardo, e agradecer a todos da imprensa aqui. E nós dissemos há vários dias que nós iríamos iniciar o novo governo com aumento de gastos, principalmente devido aos planos de cargos e carreiras que foram aprovados no início do ano, mas que começaram a valer a partir do dia 1º de dezembro, na folha do mês de dezembro. E eu disse que eu não ia polemizar na questão de valores, mas se você olhar a diferença da folha de novembro para a folha de dezembro dos servidores públicos estaduais, ela teve um incremento, tirando 1/3 de férias, que é pago nesse final, e as rescisões dos comissionados que foram demitidos, de 22.700.000 a mais, só na folha de pagamento. Então, esse é um impacto, fora o impacto da questão dos poderes. Então, no dia de amanhã, nós vamos estar assinando vários decretos de contenção de despesas. Como nós fizemos uma nova estruturação administrativa, nós já vamos dar 90 dias para uma reestruturação de cada secretaria, para que cada um se adeque, diminuindo no mínimo 20% dos cargos em comissão em cada uma das secretarias que forem organizadas a partir de agora nessa novo desenho. Vamos fazer também uma redução dos gastos de custeio e amanhã a gente vai estar assinando esses decretos. A questão salarial, eu não pedi para aumentar o salário de governador e também não tenho como dizer que o que me motiva ser governador não é pelo salário, mas é pela vontade de trabalhar pelo Mato Grosso do Sul. Então, reduzimos pela metade, mostrando realmente que nós teremos um início de governo de grandes contenções de despesas para dar conta dessa demanda que agora vocês já têm os números reais aí de qual o impacto, que é aquilo que nós falamos no início da nossa conversa, que nós não iríamos polemizar, até porque matemática é uma ciência exata, e os números estão aí para quem quiser ver o tamanho do impacto na questão da folha de pagamento dos servidores estaduais. A respeito desse assunto, a gente vai passar um release para vocês. Né? A próxima na lista é TV Morena, Cláudia Gaia. Governador, boa tarde. Sucessos para vocês nesse grande desafio. O senhor sempre falou, desde que foi eleito, que a sua primeira ação seria o mutirão da saúde. Mas o senhor não disse como. Como é que ele vai começar na prática? Vocês vão ter vários grupos de médicos pelo estado afora? Serão ônibus como aquele ônibus que existe do câncer? Como é que na prática vai ser feito esse mutirão? Nós vamos, Cláudia, primeiro agradecer você, a presença aqui, e dizer que o Nelson já está organizando esses mutirões dentro dos polos regionais, onde nós temos já os hospitais, a obra física construída, mas nós não temos ali o atendimento. Então, vai começar por essas regiões que já existem, os prédios, levando para lá ressonância, tomografia e ultrassom, que é para fazer o diagnóstico. Levando também alguns equipamentos que podem ser feitos dentro das próprias unidades hospitalares e com uma equipe de médicos que serão contratadas para desafogar essa demanda de cirurgias eletivas que tem uma fila enorme. Então, vai ser realmente uma equipe contratada, já está sendo organizada, principalmente nas áreas mais sensíveis que hoje nós temos aí com a população. Então, serão vários mutirões em várias regiões. Quais áreas mais sensíveis que vocês... Hoje nós temos, principalmente na área ortopédica, nós temos um grande número de pessoas aguardando por cirurgias na área de ortopedia, na área da oftalmologia, principalmente as cirurgias de catarata, e nas cirurgias eletivas que nós temos hoje, cirurgias de hérnia, cirurgias que há muitos anos nós temos uma fila, cirurgia de coluna, nós temos mais de 1.000 pessoas que entram também nessa questão ortopédica, aguardando na fila, e principalmente os exames. Nós temos hoje, para você demandar uma marcação de uma ressonância ou tomografia na rede pública, está demorando de 8 meses a 1 ano.
o prazo. Então, nós vamos levar para essas regiões esses exames específicos que é para funcionar. Também não adianta ir essa equipe fazer o mutirão e não continuar o serviço nas regiões. Então, essa equipe de mutirão, ela vai trabalhar para desafogar a fila, mas nós vamos pactuar com os prefeitos dessas cidades polos, até porque a saúde está municipalizada, e muitas, inclusive, com gestão plena, nós vamos pactuar um valor financeiro do governo do estado para manter uma equipe maior de médicos atendendo depois de feito o mutirão, para que essa fila também não volte a aumentar, porque não adianta fazer o mutirão e depois você não der continuidade no atendimento. Então, o espírito agora é urgência, e o Nelson Tavares já está com essas equipes aí sendo organizadas para demanda no interior e também aqui na capital. Nós vamos implantar o serviço de ortopedia dentro do hospital regional para poder fazer as cirurgias que hoje não estão sendo feitas e priorizar aquilo que nós já falamos aqui na capital. Não é a construção de novos prédios, é terminar o hospital do trauma e terminar o hospital do câncer. São as duas prioridades do nosso governo aqui em Campo Grande, nesse início que se inicia a partir de hoje. A próxima pergunta vai ser a da Zana Zaidan, do Correio do Estado. Governador, tudo bem? Acredito que o senhor já tenha recebido a documentação completa referente à equipe de transição, né? Tinha faltado alguns documentos. Agora que já deve ter tudo encaminhado, o último dia, eu queria que o senhor fizesse uma radiografia para a gente, assim, do que o senhor encontrou, o que o senhor pretende, quais medidas em relação ao que foi visto. O senhor já tinha falado de uma certa dívida, não sei se continua o mesmo montante, como é que está essa situação? Olha, Zana, nós falamos aqui um pouco sobre a questão do impacto financeiro. Tem alguns documentos que nós solicitamos e que não foi enviado à nossa equipe de transição, mas agora, a partir de amanhã, a gente tem acesso a toda essa documentação dentro do próprio governo, porque são documentos públicos. A grande preocupação é essa que eu já falei na primeira pergunta aqui, do impacto financeiro dos aumentos aí nas folhas de pagamento e dos poderes. Isso vai demandar aí, nós tínhamos dito de 15 a 20 milhões, pelo número que nós tínhamos feito pela uma assessoria nossa. Mas só na folha de pagamento de dezembro em relação a novembro deu um aumento de 22 milhões e 700 a mais. Então, realmente é um impacto até maior do que aquele que a gente esperava, isso fora os poderes. Isso vai demandar da nossa parte da equipe redução de despesas, que serão os cortes de cargos em comissão, redução do custeio da máquina pública em 20% em relação ao que foi gasto em 2014 e, principalmente, nós vamos chamar todos os contratados e terceirizados para uma revisão de valores contratuais com o governo do estado. E aquilo que for supérfluo nós vamos cortar, até para dar conta de fazer o equilíbrio financeiro necessário. Tem algumas questões que realmente nos surpreende, que o governo optou em comprar os imóveis para o EMES, que nem concluída a obra está ainda, deixando de comprar os kits escolares e as camisetas que nós temos aí de imediato, um ano letivo que se inicia. Optou-se em repassar um extra para os poderes agora, no final para Ministério Público e Tribunal de Justiça, um repasse extra aos poderes, deixando de atender as demandas que seriam mais importantes à população do nosso estado. Não estou aqui criticando a posição do governo que se encerrou na data de hoje, mas principalmente eu acho que foi uma inversão de prioridades. Os móveis da UEMS a gente poderia comprar quando a obra ficasse concluída daqui um ano e meio, que é a projeção. Então, eles vão ficar guardados e os nossos alunos, aí nós teremos que emergencialmente fazer um pregão eletrônico urgente para comprar o kit escolar e as camisetas que é dos alunos que necessitam disso. Então, uma inversão de prioridades, eu acho que não precisaria também esse repasse extra aos poderes, até porque eles já estão aquinhoados com aumento de 12º, mas foi feito mais um pacotezinho de bondades aí no apagar das luzes aí do governo que se encerrou. Roberto Costa, Impacto Luz. Governador,
Mesmo ciente das dificuldades, é possível realizar uma administração proficiente? Olha, Roberto, é possível. Eu acredito muito no potencial de Mato Grosso do Sul. A diminuição do tamanho do Estado não significa ineficiência, é modernidade, é inovação, é tecnologia. Nós vamos implantar, tem algumas áreas que você tinha 50 pessoas para dar conta de um programa. Você pode tocar com 5 pessoas e dar conta de desenvolver, através da TI, da tecnologia, o mesmo resultado eficiente para cuidar disso. Então, não é quantidade de pessoas que você faz um bom trabalho. E nós queremos trabalhar muito com os servidores efetivos. Já tem várias secretarias, os próprios secretários têm uma orientação de ocupar as boas pessoas que existem em todos os órgãos públicos para a gente poder trabalhar. E nós vamos buscar também as receitas que não estão entrando nos cofres, não tem aumento de impostos nenhum, pelo contrário, nós vamos trabalhar com aquilo que nós falamos na campanha das desonerações. Já foi feito uma, que é o aumento do teto do Simples, que era 1.800.000, já foi para 2.520.000. Isso impacta 1 milhão a menos nas receitas do Estado. Mas nós concordamos com isso e queremos ver se a gente consegue igualar ao teto nacional de 3.600.000. Vamos fazer um estudo para isso, de algumas desonerações. E vamos trabalhar uma inteligência fiscal muito forte na questão daquilo que está sendo sonegado hoje por alguns segmentos. E nós vamos buscar essas receitas para fazer o equilíbrio e governar com as prioridades. Eu disse durante a campanha, voltei a repetir hoje no discurso de posse, vamos reduzir os custos do governo, planejamento para nós é fundamental. Segurança Pública, tem conversado com toda a equipe da segurança, com o Silvio, que vai ser nosso secretário, mais policiais na rua, uma polícia mais motivada, e nós vamos sacrificar algumas obras para atender pessoas. O governo vai gastar menos com o governo para poder gastar mais com as pessoas. Então, é realmente uma operação aí de organização do Estado para dar frente a essas demandas que a sociedade tem. E as prioridades são aquelas que vocês ouviram no discurso. Saúde, segurança, educação e o desenvolvimento regionalizado. Por quê? Vamos mudar a lei de incentivos fiscais do Estado. Ela não pode ser concentradora de riquezas numa região só. O desenvolvimento tem que atingir as regiões mais empobrecidas. E nós vamos usar a ferramenta da lei de incentivos para fazer o desenvolvimento chegar nas regiões mais empobrecidas do Estado. Mais uma pergunta, governador. O sacrifício implica na suspensão do aquário? Olha, eu tenho uma posição já firmada que eu não gastaria, embora respeito, a Assembleia aprovou uma lei deixando separado 34 milhões do Fundo de Compensação Ambiental para a conclusão do aquário. Mas não significa que nós devemos gastar isso sem ter realmente uma auditoria. Nós vamos convocar uma equipe de profissionais e as entidades, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas, CREA, CAL, para nos auxiliar, e vou autorizar essa equipe a contratação de uma auditoria. Só vamos gastar no aquário pós essa auditoria nos dar segurança de que a obra, tudo que foi feito até agora está bem feito e está dentro dos custos compatíveis, e que o que falta para concluir, que é esses 34 milhões, possa concluir. Não vai ficar inacabada, garanto ao Mato Grosso do Sul, mas nós precisamos da segurança jurídica necessária, porque é uma obra que começou com um valor de 87 milhões, hoje já passa dos 200 milhões e ainda está inacabada. Então, realmente, isso nos preocupa muito. E nós precisamos que o Estado, a sociedade, tenha segurança de que os investimentos para concluir estão sendo gastos em uma obra com qualidade e com segurança para as pessoas que vão visitar ali, até porque aquilo ali não é uma brincadeira, é uma obra muito complexa. Então, nós queremos ter toda essa segurança jurídica para poder investir, e vai ser feito uma auditoria para nos dar essa segurança jurídica. Agora a Eliana, do SBT. Boa tarde, governador. Boa tarde, governadora. Governador, durante a campanha, eu não vou dizer nem promessa, vou dizer compromisso do senhor, da sua equipe, em relação ao diesel, baixar o imposto do diesel de 17% para 12%. Eu pergunto, a sua equipe já iniciou algum estudo em relação a isso? E quando que isso deve ocorrer? Já existe uma previsão
de quando que essa redução deve ocorrer? Agradecer a sua pergunta. Isso é um compromisso nosso de uma revisão na questão da competitividade. A gente falou muito que o Mato Grosso do Sul hoje virou barriga de aluguel, que os caminhões transitam por aqui, mas não tem abastecido aqui. Então, esse compromisso ele vai se concretizar. Nós temos a questão da diminuição de tributos, a lei própria impõe a questão da anualidade. Então, nós teremos que implantar isso esse ano para começar a valer a partir de janeiro de 2019. Não é só a redução do diesel. Eu acho que tem espaço também, e a gente precisa fortalecer um setor que é muito importante na economia estadual, que é o setor do etanol, da energia. Nós não somos produtor de petróleo, nós somos produtor de álcool. Então nós queremos incentivar esse segmento, talvez também reduzindo a alíquota do álcool aqui no estado para poder potencializar o desenvolvimento dessa atividade. Se você olhar, Mato Grosso do Sul é um dos estados que menos álcool consome em relação à população. E nós somos um grande produtor, o segundo maior produtor de etanol do país é Mato Grosso do Sul. Nós não produzimos petróleo, então nós vamos fazer um estudo muito completo, vamos chamar também o Simpetro, porque também não adianta o governo fazer sua parte, reduzir a alíquota, e essa alíquota, essa diferença não chegar na bomba lá no consumidor final. Nós queremos um compromisso do segmento que essa redução vai chegar lá no consumidor final, porque senão você sabe que tem uma história de carteirização de preços de combustíveis aqui no estado, combinação de preços. Nós queremos que a redução de alíquota que o estado vier a fazer atinja a população como um todo. Então, esse estudo já está sendo feito. O Márcio Monteiro, com uma equipe, já está olhando isso com muita profundidade, e quando nós anunciarmos, vamos anunciar já no diesel e no álcool também esse equilíbrio, e vamos buscar aí com que essas transportadoras que hoje têm tancagem nos outros estados e os caminhões voltem a abastecer aqui no Mato Grosso do Sul, e eu acho que nós conseguimos atingir esse equilíbrio de redução de alíquota e aumento de consumo por esses caminhões que hoje trafegam e não abastecem aqui no nosso estado. Agora a pergunta é do Rodrigo da Record. Olá, governador, tudo bem? Governadora, primeira-dama. Governador, o senhor esteve conosco ao vivo no nosso telejornal e falou de segurança pública, né? Até exibimos uma reportagem onde viaturas da PM têm mais 190 mil quilômetros rodados. E aí, qual que é o planejamento a um curto prazo para o governo senhor na segurança? Nós conversamos, nós vamos ser intransigentes. Nós temos hoje, vamos passar os servidores por um recadastramento. E existe um número de policiais já na academia que vão vir a servir o governo nos próximos dias. E nós temos o compromisso de chamar os remanescentes do concurso. Isso é um compromisso da nossa administração. Mas nós conversamos também com o Silvio e com os comandantes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, que nós também temos algumas opções para ter um maior efetivo na rua. Por exemplo, alguns estados fizeram a diária remunerada para a hora de folga dos policiais. É você pagar uma diária maior na hora de folga para o policial, em vez de prestar o serviço como eles fazem hoje para supermercados, farmácias, boates ou algum, eles podem prestar esse serviço ao próprio estado. Então nós devemos encaminhar à Assembleia Legislativa nos primeiros meses agora uma lei possibilitando que o próprio policial, na hora de folga, ganhe uma diária remunerada para prestar esse serviço. Isso significa aumento de policiais na rua. E nós vamos ser intransigentes na volta de muitos policiais e professores que estão fora de função para atividades dentro da sala de aula, o professor e o policial fazendo a segurança das pessoas. Porque para o administrativo você pode contratar pessoas, certo, que podem dar conta dessa demanda administrativa. Agora, o policial ele é treinado especificamente, e o professor também, para dar aula. Então, nós vamos ser muito transigentes nessa questão. Nós temos perto de 800 professores fora de função hoje, fora da sala de aula. E quando você faz um concurso público, aquela vaga ela é uma vaga pura, é do professor. Você tem que acabar contratando um outro para o lugar dele, você faz um custo 2 vezes maior. E o policial a mesma coisa, ele está fora de função, em cedência para poderes, cedência para outros órgãos, e nós queremos chamar esses policiais para dentro, com estímulo, lógico. Pensamos no aumento do efetivo do DOF,
para a gente ter uma maior segurança na fronteira. E pensamos também que nós temos condições de criar também na área de fronteira um adicional de fronteira para fortalecer ainda mais as forças policiais, onde adentra hoje grande parte das drogas e armas aqui no nosso estado. E nós vamos cobrar muito duro o governo da presidenta Dilma na responsabilidade que o governo federal tem que ter com a segurança da fronteira. Não pode empurrar essa responsabilidade só ao governo do estado. Qualquer país do mundo faz a segurança das suas fronteiras. E hoje nós sabemos que as nossas estão escancaradas. Nós não temos polícia federal nem polícia rodoviária vigilando e ajudando, atuando na fronteira. Então nós precisamos que o governo federal atue também na parceria que nós queremos construir para fortalecer a segurança na fronteira. A última pergunta para a gente encerrar, do William Araújo. Em primeiro lugar, governador, parabéns pela posse. A pergunta que eu faço, o senhor tem dito que não vai interferir aqui no processo sucessório da casa aqui. E todos sabem que os governos têm uma base de dados. Eu gostaria de saber do senhor, como o senhor está bem baseado no deputado Zé Teixeira. Olha, William, isso é uma questão, nós já tivemos 5 deputados que se elegeram na nossa base, e é legítimo os deputados pleitearem, assim como o Nevan está pleiteando, o Zé Teixeira, o próprio Flávio Caiati também tinha colocado o seu nome como um nome dentro da bancada dos 5 deputados que nós elegemos para sair um nome. Eu não tenho dúvida que nos primeiros dias agora eles vão chegar a um consenso de qual o nome desse grupo aí, e nós vamos buscar dentro da Assembleia, respeitando a independência que os poderes têm que ter, buscar uma chapa consensuada. Acho que é possível a gente trabalhar isso aqui dentro com todos os partidos. Estamos chamando os partidos para compor a base de apoio, sem fazer loteamento de cargos, sem fazer o troca-troca, o toma lá da cá, te dou isso para ter o apoio. Os deputados estão amadurecidos da responsabilidade que eles têm com o Mato Grosso do Sul. E o governo tem condições plenas de atender as bases dos deputados com investimentos, atendendo as demandas que existem dos prefeitos, das cidades que eles representam. E todos os partidos têm boas pessoas. E nós estamos pedindo aos partidos, indique as pessoas que vocês têm e nós vamos ver onde elas se encaixam dentro do nosso governo. Nós não vamos entregar unidade de secretarias ou fundações ou autarquias para partido nenhum, mas nós vamos sim, estamos fazendo já isso, usando as boas pessoas que todos os partidos têm para nos auxiliar no governo. Vamos fazer um governo, constituir uma base de apoio aqui na casa e respeitar a independência que o Poder Legislativo tem que ter. Eu mesmo passei aqui, nós já tivemos um aumento do valor das emendas parlamentares, isso foi tratado já do atual Assembleia com o nosso governo, e nós queremos ampliar, como eu fiz com a bancada federal. Se você olhar, os deputados federais colocaram praticamente as emendas todas para o governo do estado. Por quê? Porque eu disse que de cada R$1 que eles colocassem, eu colocaria mais um do governo e nós atenderíamos os municípios e as bases aí dos deputados. E com os deputados estaduais nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos dar oportunidade deles fazerem os investimentos onde eles representam, onde eles têm as bases eleitorais. Isso é tranquilo e eu não tenho dúvida que isso vai se resolver no diálogo aqui com a casa. E eu não tenho dúvida que dentro dos 5 deputados nossos, eles chegarão ao nome de consenso e a gente vai trabalhar aí para a constituição de uma chapa única aqui nessa disputa. Agora, se tiver que ter disputa, isso é legítimo também, e é um processo que já teve outras vezes, já teve outras disputas, e o Legislativo ele é autônomo para as tomadas de decisão. Basta você olhar lá a nível federal, nós temos dentro da própria base de apoio da presidenta Dilma 2 ou 3 candidaturas se enfrentando lá. Então isso também é tranquilo, é legítimo, e nós vamos buscar ajudar, deixando com que a Assembleia resolva e tenha independência para escolher o que entende que é bom para administrar essa casa. Agradecer vocês todos aí pela presença aqui.